que todos vocês já foram rejeitados alguma vez na vida. E talvez tenham até ouvido algo do tipo: desculpe, mas você não serve. Eu sei, isso é bem desanimador. As pessoas se sentem horríveis quando ouvem um não como resposta. Mas eu não quero que você se deixe levar por esse sentimento. É por isso que eu estou contando a minha história. Para te ajudar a acreditar que não existe nada no mundo que possa te impedir de alcançar o sucesso. Basta querer. Minha vida começou muitos anos atrás na China. Eu era o segundo de 3 filhos. Na época, o país inteiro estava passando por maus bocados, e minha família não era exceção. Minha mãe e meu pai eram músicos e contadores de história, e também ganhavam a vida ensinando outras pessoas a tocar instrumentos musicais. Isso não dava muito dinheiro. Nós nem fazíamos parte da classe média, para você ter uma ideia. Mas a vida é assim mesmo. Aí, por causa de algumas complicações políticas, a situação do meu país de origem mudou. Uma cidadezinha onde eu costumava colecionar grilos e brincar com eles começou a receber vários turistas do mundo todo. Eu fiquei totalmente maravilhado com a diversidade das pessoas de culturas diferentes e sonhava em algum dia viajar pelo mundo como elas. Mas havia um grande problema. Bem, além da falta de dinheiro, claro, aqueles turistas falavam inglês e eu não. Não sei exatamente porquê, mas na época, mesmo sendo criança ainda, eu tinha certeza de que esse idioma abriria um monte de portas para mim. Não tinha inglês na minha escola e, obviamente, minha família não tinha condições de contratar um professor particular. Mas eu encontrei uma forma de estudar sozinho. Eu comecei a ouvir a BBC e a Voz da América das 8 às 9 da noite todos os dias. Eu adorava os sons que os apresentadores do programa faziam e tentava imitá-los. Mas, mesmo assim, eu não conseguiria dominar o inglês sem praticar a fala, sabe? Não havia ninguém por perto que soubesse falar inglês. Isso dificultou as coisas um pouco mais. Mas, quando a gente tem um objetivo, a gente dá um jeito de alcançá-lo. Havia um hotel cheio de turistas internacionais, que ficava a 40 minutos de distância da nossa casa, se você estiver de bicicleta. E eu ia lá todos os dias, de bici, mesmo quando estava chovendo. E eu me ofereci para ser o guia desses turistas, para falar sobre a cidade e sobre o país para eles. Eu realmente adorei essa experiência e fiz isso de graça por muitos anos. Em contrapartida, eu nunca me dei bem na escola. Eu achava tão difícil estudar que até consegui a proeza de reprovar 2 vezes seguidas na última prova da escola primária e consegui fazer a mesma coisa no ensino médio. Eu não acho que era o mais burro dos alunos, só acho que não tinha uma meta na escola. Mas minha obsessão com o inglês me inspirou. Quando fiz 16 anos e ainda estava fazendo meu voluntariado como guia turístico, eu conheci uma família legal vinda da Austrália, que estava viajando pela China. Eu tive a sorte de conseguir ajudá-los a explorar o país, e pouco depois fiquei muito amigo do filho deles, o David. Aí, quando a família toda foi embora, eu continuei escrevendo para o David, que já tinha voltado para a Austrália. Nós viramos amigos virtuais. E ele virou uma espécie de professor para mim. Sempre que eu escrevia para ele, ele mandava minhas cartas de volta, corrigindo os erros que eu tinha cometido. Sem dúvida, isso foi crucial para eu melhorar meu inglês. A propósito, essa não é a única coisa que essa família fez para me ajudar. Um dia, eu recebi uma carta. Eles estavam me convidando para visitá-los, lá na Austrália. Meu Deus, eu fiquei nas nuvens. Que felicidade! Eu nem acreditava que aquilo estava finalmente acontecendo comigo e que eu estava prestes a viajar para tão longe para finalmente realizar meu sonho de viajar mundo afora. Mas ei, ainda estamos longe do final feliz dessa história. Lembra que eu comecei este vídeo falando sobre rejeição? Pois é, eu tentei obter o visto australiano por 7 vezes, antes de eles finalmente me autorizarem a ir para lá. Claro, toda vez que eu recebia um não como resposta, eu ficava bastante triste, mas eu continuava tentando e no fim, todo esse esforço valeu a pena. Eu passei um mês inteiro em Newcastle e isso mudou a minha vida. Antes de sair da China, eu havia aprendido que meu país era o mais rico e feliz do mundo. Então, quando cheguei à Austrália, meu Deus, tudo era diferente do que eu esperava. E desde então, eu comecei a pensar diferente. Eu sabia que sem dinheiro de família ou alguns contatos, a educação era a minha única chance de ter meu lugar no mundo. Foi por isso que resolvi prestar vestibular para entrar na faculdade. E adivinha só? Eu fui reprovado 2 vezes. Mas eu sabia que a coisa mais importante que um ser humano deve ter é a paciência. Então, eu continuei tentando e finalmente ingressei no Teachers Institute, no meu país de origem. Ah, por falar nisso, eu prestei vestibular para Harvard 10 vezes e fui reprovado em todas elas. Chegou um ponto em que eu pensei, quem sabe algum dia eu entre lá como professor. Depois de me formar, eu mandei meu currículo para inúmeras empresas, mas continuei a receber dezenas de nãos. Eu tentei entrar na polícia,
mas eles disseram que eu não servia para o cargo. E fui o único a ser rejeitado dentre 5 candidatos. Quando a rede KFC chegou na China, eu tentei trabalhar lá. Porém, de novo, 23 pessoas foram contratadas, mas eu não. Se eu fiquei magoado? Bem, eu não gosto de reclamar sobre as coisas. Eu acho que todas essas derrotas, no fim das contas, contribuíram para a formação do meu caráter. Pois, se você não desistir, sempre haverá uma nova chance. Eu finalmente fui contratado como professor de inglês. E adorava a profissão e meus alunos. Mas, sabe, o salário não era lá essas coisas. Só 12 pilas por mês. Mal dava para comer. É por isso que eu nunca hesitei em fazer nada, como vender frutas, por exemplo. Mas esse foi meu ponto de partida. Eu estava sempre à procura do emprego da minha vida, sabe? Em determinado momento, eu abri um pequeno negócio de traduções. E fiquei feliz ao ser convidado por uma empresa chinesa para acompanhá-los em uma viagem aos Estados Unidos. Era 1995, e foi nessa época que tive contato com a internet pela primeira vez. Eu tentei procurar por alguns produtos chineses na internet, e imagine a minha surpresa quando não encontrei nenhum. Eu pensei, deve haver alguma coisa, um site, sei lá, que faça uma conexão entre os países. No caminho de volta para casa, eu não parava de pensar em como era possível um gigante do comércio como a China estar fora da rede mundial de computadores. E eu não pensava em mais nada além das oportunidades que via. Foi aí que eu resolvi fundar a primeira empresa virtual do meu país. Eu não entendia nada de informática e codificações, e minha formação definitivamente não era compatível com essa área. Mas eu já sabia da importância de se ter a capacidade de superar desafios. Então, eu fiz algumas tentativas na direção do comércio virtual, mas meus 2 primeiros empreendimentos deram errado. Porém, eu fui abençoado com um dom. Acho que posso chamar isso de dom. Eu sei ser convincente. Então, eu juntei 17 amigos meus no meu apartamento e falei abertamente para eles sobre o que eu queria criar. E juntos, nós conseguimos montar um mercado virtual que eu chamei de Alibaba. No começo, aquilo pareceu uma coisa boba para as pessoas, sabe? Ei, olha só, aqui temos um site que permite que os exportadores postem listas de produtos para que os clientes possam comprar o que quiserem. Mas pouco depois, outras pessoas partilharam da minha visão. E esse serviço começou a atrair membros do mundo todo. Desde o início, eu sabia que nós conseguiríamos chegar lá, pois éramos jovens e nunca desistíamos de nada. E sabe quando eu finalmente tive a certeza de que o Alibaba havia dado certo? Quando um dia um exportador se aproximou de mim em um restaurante e se ofereceu para pagar a minha conta. Ele disse que tinha ganhado muito dinheiro trabalhando no grupo Alibaba. Aquilo me deixou muito feliz. Um daqueles turistas que eu ajudei a conhecer a China não conseguia gravar meu nome, então me apelidou de Jack. Hoje, vocês me conhecem como Jack Ma, uma das pessoas mais famosas e ricas da China, e o presidente executivo da maior empresa de e-commerce do mundo. Pelo menos, é isso que a Wikipedia diz. Mas o que realmente me deixa feliz nisso tudo é que eu pude mudar o mundo para melhor com o que conquistei. Eu sempre tive as pessoas certas ao meu lado, e aconselho vocês a não socializarem apenas com as melhores pessoas, mas com as pessoas certas, sabe? Quando estava estudando, eu conheci minha maravilhosa esposa, que é minha principal apoiadora e a pessoa que mais acredita em mim, em tudo o que faço. Ela se casou comigo quando eu não tinha nada, e nós dois éramos simples professores. Ela estava do meu lado quando passamos por situações difíceis, como não ter dinheiro suficiente para sobreviver. Quando meus amigos e eu fundamos nosso site, ela saiu do emprego estável dela para nos ajudar da melhor forma possível, cozinhando e cuidando de todo mundo, principalmente de mim, claro. Um dia, ela me perguntou quanto dinheiro a empresa já tinha ganhado, e eu levantei um único dedo, indicando 1 milhão de yuans, o que equivale a cerca de 160 mil dólares americanos. Cara, você tinha que ter visto a cara dela, cheia de decepção no começo, mas quando eu disse que estávamos ganhando isso por dia, eu vi o quão feliz e orgulhosa ela estava de mim. Eu sempre digo para os meus amigos, não tente ser o melhor na escola, e não pense que é legal ser o mais burro também. Qualquer mente inquisitiva, principalmente a mente de uma pessoa jovem, deveria ter um tempo livre dos estudos. E nunca tenha medo de falhar ou de ouvir um não como resposta. Ouse fazer algo novo, pelo menos uma vez na vida. Trabalhe duro para alcançar alguma coisa. Tente mudar. Nada de ruim pode acontecer com tais atitudes. Torço para que o melhor aconteça sempre na vida de vocês. E espero que minha história ganhe uma curtida de todos vocês. Então, fiquem à vontade para clicar no joinha.